colocar para gravar. Aqueles que não estão conosco aqui ou não conseguiram entrar por algum motivo. E vamos lá. Bom. Ué, algo acontece. 2 segundos aí. Que estranho. Muito bem. Enquanto está entrando ali, ok. Agora vai. Bom, nós estamos... Enquanto abre o PowerPoint, semana passada, né, nós fomos para a aula de sistema conservativo, não conservativo. As pessoas perguntavam, bom, mas sumiu 2 aulinhas aí da lista. Na verdade, é a aula sobre energia potencial gravitacional elástica e o teorema da energia potencial. Falei, não, estou invertendo a ordem para que eu possa, para que a gente possa, então, depois a gente retoma. E é isso que eu vou fazer hoje. Né? Tava fazendo isso, invertemos essa ordem porque achávamos que era melhor assim. Agora vamos retomar para poder, então, aí sim, voltar no módulo 33 e 34, que eu tinha pulado, para aí sim a gente poder iniciar, podemos fazer a próxima apostila. Bom, você vai aí, então, me orientando. Se lembrar que sempre suas dúvidas são muito bem-vindas, escrevendo ou falando, fica à vontade. Vamos retomar aqui, porque, na verdade, esse conjuntinho de aulas é de uma matéria que cai bastante, que é trabalho e energia. Né? Então, vamos retomar aqui. Primeiro, nós começamos falando que trabalho tinha a ver com energia, mas começamos pela fórmula de trabalho, que é fórmula de trabalho envolvendo força, que era trabalho de uma força F é a força F, deslocamento, cosseno do ângulo. Para cada força, eu tenho que olhar qual é o ângulo. Então, por exemplo, como é que eu calculo o trabalho do peso? A força-peso, deslocamento, cosseno do ângulo. Aí, no exemplo que a gente tinha dado, era um exemplo em que o ângulo era 90, mas falamos, nem sempre é 90. Da normal, o trabalho da normal é normal, deslocamento, cosseno do ângulo. Do atrito, é o atrito, deslocamento. Para cada força tem seu ângulo. No caso do atrito, neste exemplo, 180, que desloca para a direita, o atrito é para a esquerda. Bom, e aí falamos o trabalho da resultante, ou eu acho a resultante das forças e faço resultante, deslocamento, cosseno do ângulo, ou eu faço soma dos trabalhos. Acho o trabalho de cada força e aí eu somo. Bom, começamos por isso. Essa fórmula tem um defeitinho, qual é? Só vale para força constante. Então não vale, por exemplo, para força elástica. Porque a força elástica é uma força variável. Então, quando a força varia, eu sou obrigado a ir, por exemplo, por gráfico. Gráfico de força por distância, a área dá trabalho. A área do gráfico é exatamente o trabalho, numericamente igual ao trabalho. Isso vale para força variando ou sendo constante, aí não importa. Bom, aí falamos ainda de energia. Energia, depois, a última aula que fizemos, falamos, energia cinética, energia do movimento. Energia cinética, toda vez que um corpo tem velocidade, está se movendo, ele tem uma energia cinética, o mv2/2. E aí falamos que a velocidade maior energia. Bom, o contra menor energia. E falamos que é sistema internacional, quilogramas, metros por segundo e joule. Então, primeira parte, trabalho tendo a ver com força. Depois disso, fomos para trabalho tendo a ver com a energia. Na fórmula, na verdade, trabalho tem a ver com transformação de energia. Vimos que dá para calcular pela força, mas também dá para calcular pela energia. O tal do TEC. O que é o TEC? Teorema da energia cinética. Hoje eu vou falar do TEP, Teorema da energia potencial.
Mas o que é o teorema da energia cinética? É trabalho da resultante é a variação da energia cinética. Toda vez que a variação é fim menos início. Então, o trabalho da resultante é energia cinética do fim menos energia cinética do início. Bom, para a velocidade final, energia cinética do fim. Para a velocidade inicial, energia cinética do início. Se ele está parado, não tem velocidade, então não tem energia cinética. Energia cinética tem a ver com movimento. Tá, falamos isso tudo. E aí, para deixar bem marcado aqui para você, tá? Trabalho da força F, área da figura, soma dos trabalhos, trabalho da resultante, variação da energia cinética. Ainda falta uma coisa nesse resumo, para a gente ter uma tela que você possa printar e ter como resumo das fórmulas ADA de trabalho que você vai usar. Bom, mas antes, eu falei da energia cinética. Hoje quero falar do teorema da energia potencial. Na verdade, parte da aula disso a gente já fez, quando eu estava fazendo sistema conservativo e não conservativo. Como assim? Eu disse que a energia cinética é o mv2/2. Tem energia cinética quando tem velocidade. Falamos de energia potencial gravitacional. Falamos, tem a ver com a gravidade e com a altura, com a posição em relação ao que eu chamei de chão. Falamos assim, olha, quanto mais alto, maior altura eu estou, maior a energia potencial gravitacional. Que o chão é o solo, ou não. Eu posso chamar o chão de outra coisa. Eu posso dizer, mudei o chão, quero que o chão seja aqui. Então, tudo depende do meu referencial. Mas o que é energia potencial gravitacional? mgh. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional eu tenho. Bom, energia potencial gravitacional é energia do pode, né? Ela pode virar movimento ou não. Então, eu posso ter algo que caia, aí vira movimento. Ou é uma energia armazenada, fica lá armazenada. Belezinha. Falamos, inclusive, das unidades. Se tudo bem, falamos de energia potencial elástica. Energia potencial elástica é a energia potencial do elástico ou da mola. O K é o quanto a mola é mais dura ou mais mole, é uma constante que diz se a mola é mais durinha ou mais mole. E o X é o quanto a mola deforma. Molas com maior dureza ou menor dureza deforma mais ou menos. Ok? E o X é a deformação, quanto a mola aumentou ou diminuiu de tamanho. O meu K, X2/2, tem que ser Joule, tem que ser Newton por metro, tem que ser metros, tem que ser sempre sistema internacional. Bom, escolhi dos 3 exercícios 2 que tem a ver com esse conceito. Então, na verdade, por onde a gente já tinha passado, né? Essas 2 aulas que eu listei para hoje, na verdade, apresentava essas 2 energias, como a gente já apresentou. Então, vamos lá. Na apostila 6, no módulo 33, estamos voltando 2 aulinhas, então, para poder fechar a apostila, tínhamos passado por ela. Página 23, exercício 641, diz assim, um saco de cimento de 50 quilos está no alto de um prédio em construção, a 30 metros do solo. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10, podemos afirmar que a energia potencial do saco de cimento em relação ao solo ele está chamando de chão, o que é o solo mesmo. Bom, energia potencial gravitacional, meu mgh. Olha só, eu tenho o saco de cimento lá em cima. Ele cai. Se ele cair, vira energia cinética. Energia potencial gravitacional virando cinética. Nesse caso, não é nem isso que ele está falando. Ele está lá. Ele pode não cair. Pode ficar lá. Quanto é a energia que ele tem lá em cima? Potencial gravitacional? mgh. A massa é 50, o G na Terra é 10, o H é 30. É só multiplicar, vai dar 15.000 joules. Então, a questão 641 do módulo 33 era nada mais do que o que é energia potencial, como que eu calculo energia potencial gravitacional. Tudo bem? Estamos juntos? Tranquilos? Se tranquilos, o próximo eu vou voltar ainda no módulo 33
Mas a próxima questão que a gente listou está no módulo 34, exatamente a questão 661, que é, página 27, que é o exercício também de energia, calcular a energia armazenada. Que energia armazenada? A energia agora é uma energia elástica. Então, vamos lá. Eu tenho uma certa mola elástica, K igual a 100 newtons por metro. Apresenta uma deformação de 10 centímetros. Eu quero a energia armazenada na mola. Pode ser algo empurrando uma mola, que a mola vai empurrar ele, vai entrar em movimento, por exemplo. Pode ser uma potencial elástica virando cinética, ou o contrário. Mas ele só quer a energia que tem na mola naquele momento. A energia potencial elástica. Como calcula? Kx2/2. Ah, cuidado! Aqui está em centímetros. Tem que ser em metros. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros. Bom, eu sei o X, eu sei o K, eu sei a fórmula. Energia potencial elástica, Kx2/2. K é 100. O X é 0,1. Ao quadrado vai dar 0,01. Ou 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2, como você preferir. Dividido por 2. Isso aqui vai dar 1, né? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2, ou 100 vezes 0,01 dá 1. Então ficou 1/2, ficou meio. A energia potencial elástica da mola, meio joule. Então, na verdade, essas duas coisas que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que retomar como calcula e o conceito de energia potencial gravitacional, de energia potencial elástica. Só agora eu vou falar do tal do TEP, Teorema da Energia Potencial. Antes de eu seguir, tudo bem? Tranquilo, sem problemas? Tranquilinho? Sim? Alguém tem dúvida? Fala comigo ou escreve. Tudo bem? Segue o jogo? Legal, tranquilo. Lara dizendo, maravilha. Bom, se está tranquilo, então vamos em frente. Olha só. Que era o teorema da energia cinética? Trabalho da resultante igual a variação da energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética. O que é o teorema da energia potencial? Trabalho da resultante tem a ver com energia cinética. Isso é o TEC. Bom, o TEP tem um outro trabalho de outra força que tem a ver com outra energia. Só que não vai ser variação. Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. Vamos deduzir aqui para você. Eu tenho uma bolinha que está um corpo de massa M, numa certa altura. Tem uma força-peso. Puxando essa bola, ela cai. Eu vou fazer primeiro o mais simples, para depois ir para o caso genérico, que é o que me interessa. Ele está caído aqui, batendo no chão. Bom, quando eu tenho um corpo se movendo, tem energia cinética. Tem trabalho, então, sendo realizado. Bom, a força que está puxando ele é força-peso. Eu sei calcular, né? PMG. Mas eu posso pensar assim. Lá em cima, ele tinha uma energia potencial gravitacional, um mgh, né? E posso pensar também assim. Vamos calcular o trabalho da força-peso. Força-peso vezes o deslocamento vezes cosseno de alfa. Nesse caso, o ângulo é 0. Por quê? Porque o peso e o deslocamento vão para o mesmo lado. Então, o cosseno de 0 é 1, esse pedacinho some. Tudo bem? Quem é peso mesmo? Peso é o mg. Quem é o deslocamento mesmo? Olha só, percebe que o deslocamento coincide com quem? Com a altura. Então, eu posso escrever assim, que o trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. Mas eu sei que peso é mg. Então, no lugar do peso, posso escrever m vezes g. mg vezes o h é exatamente a energia potencial gravitacional. Ou seja, posso dizer que peso é mg, tá, vezes o h, então o trabalho do peso nesta situação é quem?
é a própria energia potencial gravitacional. Na verdade, isso só vai ser assim porque ele está batendo no chão, ok? Então, eu vou deduzir o que é o genérico, o mais correto. Mas veja se você me entende. Energia cinética tem a ver com o trabalho da resultante. Energia potencial gravitacional tem a ver com o trabalho do peso. Porque é peso vezes altura, é mgh. Bom, é exatamente energia potencial gravitacional. Na verdade, não é direto assim, apesar de se encontrar nos livros desse jeito, é mais que isso. É assim, ó, porque foi assim, porque bateu no chão aqui no fim era zero. Mas se eu fizer assim, ó, ao invés do chão ser ali for mais embaixo, olha o que acontece. Eu poderia fazer o trabalho do peso como sendo peso, deslocamento, cosseno do ângulo. Quem é o deslocamento? Ó, tudo isso é o h que ele estava, a altura em que ele estava no início. Agora ele não está batendo no chão, então ele tem uma altura aqui no final. Isso tudo menos esse pedacinho é o meu deslocamento. E peso é o que mesmo? mg. Então vai ficar mg vezes h do início menos h do fim. Se eu fizer distributiva, fica mgh do início. O que é isso? Energia potencial do início. mg menos mgh do fim. O que é isso? Energia potencial gravitacional do fim. Então, atenção. Trabalho do peso não é só a energia potencial gravitacional. Trabalho do peso é energia potencial gravitacional do início menos a do fim. Se no fim for zero, se ele chegou no chão, não tem potencial gravitacional. Aí o trabalho do peso fica igual à energia potencial gravitacional. Mas trabalho do peso é energia potencial gravitacional do início menos do fim. mgh do início menos mgh do fim. Por favor, muita atenção. Perceba que não é variação. Não é fim menos início. Quando é variação, quando tem triangulinho, quando tem o delta, é fim menos início. Aqui não. Aqui é início menos fim. Trabalho da força peso é energia potencial gravitacional do início menos a do fim. Deixa eu já ampliar. Trabalho da força elástica, energia potencial gravitacional do início menos a do fim. Trabalho da força elétrica, lá de eletrostática, energia potencial gravitacional do início menos do fim. Então aqui não é variação, ou para quem quer escrever, é a menos a variação. Né? Por isso que o sinal é trocado. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Eu soltei algo, esse algo cai, porque o trabalho realiza, porque o peso realiza trabalho. O peso está fazendo um trabalho, que é a energia potencial do início menos do fim. Nesse caso, é um valor positivo. Quando o trabalho é positivo, o corpo ganha energia. Chama-se trabalho espontâneo. Trabalho do peso positivo. Prof, por que é positivo? Porque no início, no fim. O do início é maior que o fim, então dá uma conta positiva. Prof, mas eu prefiro fazer peso, deslocamento, cosseno do ângulo. Posso? Posso. Vai dar a mesma coisa? Vai. A única coisa é que, às vezes, aqui fica mais... Muitas das vezes é mais fácil fazer desse jeito aqui. Não precisa ficar olhando o ângulo, nada disso. Trabalho do peso. Energia potencial gravitacional do início, menos a do fim. Nesse caso, quando ele cai, quando eu caio... Ana Clara está dizendo aqui, mas o H que usa no P do energia potencial do fim vai ser o H do início mais o do fim. Não, Ana, ó. O H do início, a energia, eu faço assim, vou calcular a energia potencial gravitacional do início. Como é que eu faço? M vezes G vezes o H do início, a altura em que ele estava no início. Vou calcular a energia potencial gravitacional do fim. Como eu faço? M vezes G vezes o H do fim. E aí eu faço uma menos a outra, início menos o fim, aí eu acho o trabalho do peso. Tudo bem? Como se eu fosse calcular separado. Para o início é a altura do início, para o fim é a altura do fim. O que eu fiz início menos o fim é para achar o deslocamento. Mas aí é quando eu for fazer por força.
Tudo bem, Ana Clara? Fala comigo. Legal. Quando eu estou descendo, se estivéssemos dando esta aula, espero que em outubro possamos retornar, que essa pandemia pare, né? Bom, mas se já estamos nessa aula, nossa belíssima escola, saudades lá do nosso prédio, toda vez que eu desço a rampa, parece que eu vou rolar, e não é porque eu sou gordo. Toda vez que eu desço aquela rampa para dar aula, parece que tem algo me puxando. Tem, a força-peso. O peso faz um trabalho positivo em mim. Por isso minha avó, velha e boa avó, dizia que para baixo todo santo ajuda. Por quê? Porque tem o peso me puxando, tem um trabalho positivo. Toda vez que o trabalho é positivo, eu ganho energia, eu ganho velocidade. Quando eu subo a rampa, eu canso pra caramba. Por quê? Porque tem um peso contra eu subir. O trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso, quando estou subindo a rampa, ele é negativo, já vou mostrar. Só antes, essa história de trabalho do peso, energia potencial do início menos do fim, é o tal do teorema da energia potencial. Tá bem? Bom, então vamos lá. Ó. Suponha que ele estava aqui embaixo, nessa alturinha, e aí eu joguei lá em cima. Então ele tem uma energia potencial aqui no início, mgHzinho, e lá em cima tem um mgHzão. Então vai ser, o de baixo vai ser menor do que o final. Então essa conta vai dar negativo. O corpo perde energia, por isso que a gente cansa subir na rampa. Trabalho da força peso, positivo, quando eu solto algo, ele cai. Isso é natural, isso é espontâneo. Quando eu solto algo, ele não sobe. Para ele subir, eu tenho que jogá-lo. Eu tenho que forçar a barra. É um trabalho forçado. O trabalho do peso, então, ele é positivo quando eu estou descendo, é negativo quando eu estou subindo. O trabalho do peso, energia potencial do início, menos a do fim. Bom, olha só. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Olha só. Se eu pegar esse bloco, aqui tem um elevador desses de galpão, de fábrica, que ele vai levar uma caixa do ponto A até o ponto B. Pode fazer assim, ó. A caixa ele faz primeiro, anda lá na horizontal e depois abaixa a caixa. Ou a mesma caixa, só mudou a cor, tá? Para poder diferenciar. Ao invés dele ir para frente para depois descer, ele vai para frente e desce ao mesmo tempo. Percebe que a trajetória é diferente, ó? Um fez isso, outro fez isso. Mas o trabalho do peso é o mesmo. Por quê, prof? Os dois saíram da mesma altura, considerando que os dois têm a mesma massa. Então, eles têm a mesma energia potencial no início. Os dois chegaram na mesma altura, têm a mesma energia potencial do fim. Atenção, o trabalho da força-peso, da força elástica e da força elétrica são chamadas forças conservativas. Eles não dependem da trajetória, tanto faz o caminho que ele fez. Bom, vamos limpar uma área. O trabalho da força-peso, da força elástica e da força elétrica é energia potencial do início menos do fim. Da força-peso, energia potencial gravitacional do início menos do fim. Se fosse mola, seria energia potencial elástica do início menos do fim. Bom, vamos lá ver se eu consigo entender. Ele empurrando a pedra, né? Então vai lá empurrar a pedra. Cadê ele empurrando a pedra? Está aqui. Leva a pedra até lá em cima. Ok? Bom, quando ele levou a pedra até lá em cima, a pedra está lá em cima, já está lá em cima, pessoas aqui fazendo ginástica e tal. E aí, vamos supor que a pedra caia para o lado de cá, para não machucar ninguém. Quando ela faz isso, ela saiu lá de cima e vai para o chão, por exemplo. Ou ela pode fazer assim. As pessoas têm que sair correndo, tadinhas. Na primeira situação, qual é o trabalho da força-peso? É energia potencial gravitacional, mgECH todo, do início, menos o do fim, que é zero, que vai estar no chão. Como é que é se ele fizer assim? Onde é o início? É lá mesmo, mesmo lugar.
mg, mesmo H. Onde é o φ? No chão de novo, também é 0. Perceba, nos dois casos, o trabalho é o mesmo. O trabalho do peso é o mesmo. Porque o trabalho do peso não importa a trajetória. É o início menos o fim. O trabalho da força-peso é a força-peso, vai ser positivo aqui. Por quê? Porque o início é maior do que o fim. Quer dizer que quando eu estou, lembra, para baixo, todo santo ajuda. Então, o trabalho do peso é positivo. Agora, se eu estou subindo com a bola, com a pedra, o trabalho é negativo. Por que o trabalho é negativo? Vou voltar aqui com ele. Pronto. Por que é que o trabalho é negativo? Porque ele sai do início no chão 0 e lá em cima tem uma altura. Então vai ser 0 menos alguma coisa, vai dar negativo. Por isso que eu perco energia. O trabalho é negativo. Tudo bem? E aí eu canso, aí a bola faz isso comigo. Para fechar, já estamos na regressiva. Para fechar, o exercício 642, no módulo 33 de novo, voltando para o módulo 33, página 23, diz assim, tem dois planos, vamos direto, tem dois planos inclinados, dois, com ângulo, outro ângulo diferente. Eles têm comprimentos diferentes no plano inclinado, só que a altura aqui ó, é a mesma. Eu vou levar os dois. Só que os dois saem do mesmo início, 0, e os dois chegam lá em cima, MGH. O trabalho realizado pelos dois é o mesmo, negativo, inclusive. A energia que ele precisa para vencer esse trabalho é a mesma. Porque o que muda no ângulo da força lá não é o ângulo aqui desse cara, é o ângulo com deslocamento. Mas assim eu não preciso nem olhar ângulo. É início menos o fim. O início é o mesmo, o fim é o mesmo, então o trabalho dos dois é o mesmo. O trabalho do peso nos dois é o mesmo. Então, cuidado. O trabalho da força-peso, da força elástica, da força elétrica, eles não dependem da trajetória. Ok? Se você me entendeu, supondo que você me entendeu, só para a gente... Já estamos na chamada contagem regressiva. Só para dizer aqui que o trabalho da força-peso, da força elástica e da força elétrica, não importa a trajetória. Elas se chamam forças conservativas. Peso, elástica, elétrica e empuxo, na verdade também tem o empuxo, são forças conservativas. São forças que o trabalho não depende da trajetória, importa apenas o início e o fim. Então, assim, peso, força elástica e força elétrica, lá da eletrostática, o trabalho dessas forças é sempre energia potencial do início menos do fim. Se for força-peso, é potencial gravitacional do início menos do fim. Se for mola, é trabalho da força elástica, energia potencial elástica do início menos do fim. Tudo bem? E aí, para fechar, para você ter um quadro, resumo de tudo sobre trabalho de uma força constante, se for a área for gráfico, a área da figura, se for força por newtons por metro, trabalho da resultante é a soma dos trabalhos, também a variação da energia cinética. Trabalho do peso, energia potencial gravitacional do início menos do fim. Da força elástica, energia potencial elástica do início menos do fim. Da força elétrica, energia potencial elétrica do início menos do fim. Aqui para mecânica, energia potencial gravitacional, mgh. Energia potencial elástica, kx2 sobre 2. Esse é o resumo de trabalho, de todo o conteúdo de trabalho aqui. Falem comigo, por favor, dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Temos 5 minutinhos aqui. Deixa eu me ver aqui no chat. Tranquilo, ok. Estava conversando com a outra sala e da minha intenção de manter a história, que eu acabei não fazendo essa semana, mas de fazer um dia de aula vai ser ao vivo aqui e o outro dia vai ser pela aula, pelo vídeo do Coque Online, para que a gente consiga ter horário de plantão, né? Então, para que você possa
tirar dúvidas não só daquele dia, mas de outros dias também. Então, um dia aula ao vivo, outra pelo vídeo, vai lá no roteirinho para a gente poder, e aí a gente vai, sempre que possível, alternando isso. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações? Não? Muito bem, muito bem. Bom, queridos, queridas e queridos, é isso, era isso. A gente se vê então na semana que vem. Vamos entrar, finalmente fechamos a apostila 6, estamos entrando na 7, vamos para potência, fazer a parte de potência mecânica. Tudo bem? Isso na segunda-feira. Eu que agradeço a paciência de todos. Tchau, tchau, valeu, obrigado. Muito obrigado pela paciência e a gente se vê, tá bom? Estou aqui, dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Valeu, minha linda. Tchau, tchau, Maria Clara. Tchau, minha linda. Eu que agradeço. Valeu, Lara. Tchau, tchau, gente.